José Manuel, bom dia. 2026, repete em parte o que aconteceu em 86? Tem nada a ver, ou tem? Tem nada a ver. Não. Nada a ver. Mas é que mesmo nada a ver. Talvez acham um ponto que tem uma coisa a ver, que é a ideia de que fazemos campanhas mais parecidas com campanhas de outros países. Em 86 houve uma coisa que na altura se falou muito, que foi uma coisa que veio, enfim, dizia-se que era importado dos Estados Unidos, que era na campanha de Pedras do Amaral apareceram uns chapeuzinhos, que não eram palhinhas, mas enfim, uns chapeuzinhos sob o candidato, que era uma coisa muito comum nas campanhas americanas. Portanto, agora deixei de ver também nas campanhas americanas, mas na altura era uma coisa muito comum, os chapéus, e depois nas convenções os chapéus iam todos pelo ar e coisas assim do género. E portanto havia um lado assim mais internacional. Eu acho que nestas há alguns indicadores de que podemos estar-nos a aproximar do tipo de campanhas que fazem nos outros países por mais razões. Eu já lá vou às mais razões, porque acho que é importante referir isso. Ora bem, o que é que me parece que é muito diferente desta vez? Primeiro aspecto, há muito mais candidatos. Pronto. Nós tínhamos na altura 4 candidatos fortes. Enfim, havia um quinto que não contava para aqui, que foi um candidato do PCP que serviu só para fazer propaganda na primeira volta, e que desistiu, ao contrário do que aconteceu desta vez. Mas tínhamos 4 candidatos que eram 4 figuras. Portanto, 3 fundadores da democracia, no sentido literal do termo, não é? Portanto, 2 vindos do Partido Socialista, Mário Soares naturalmente e Salgado Zenha, outro vindo do centro-direita, Freitas do Amaral, e alguém que tinha sido a primeira-ministra e até agora a única, Maria Lourdes Pitacigo. Portanto, eram personalidades fortíssimas, com uma marca muito conhecida, uma marca enorme naquilo que tinha sido a construção da democracia portuguesa. E no que viria a ser a seguir, porque continuam a ter papel importante, exceto, enfim, Maria Lourdes Pitacigo ainda seria eurodeputada, Salgado Zenha desapareceu, mas muito, muito relevante. Depois tínhamos algo para resolver de forma clara. E aquilo que tinha que ser resolvido de forma clara era quem tem a hegemonia à esquerda. Pronto. Repara, estamos num tempo em que já tinha havido governos de centro-direita. Portanto, já tinha havido alternância em Portugal. Portanto, já tinha havido maiorias da AD por 2 vezes, de resto, em 79 e em 80, e, portanto, não se colocava uma questão que é muito determinante. Eu costumo dizer que o critério básico para nós avaliarmos se temos ou não uma democracia num país não é saber se temos eleições ou se temos... enfim, há outros critérios, imprensa livre, partidos, essas coisas todas. É um critério que os cientistas políticos muitas vezes referem, Karl Popper, Isaiah Berlin, por aí adiante, que é podemos alterar de maioria pacificamente. Porque muitas vezes temos eleições, mas é sempre a mesma gente que lá fica, não é? E aquilo parece tudo como deve ser, mas depois há mecanismos de garantir que nunca se muda, mesmo votando. Aliás, a própria oposição se vê numa situação armadilhada da sua existência servir apenas para mostrar que a maioria que nunca sai do poder é democrática. Portanto, é uma perversão. É uma perversão, bem. Portugal já tinha passado por esse teste. Portanto, aqui estávamos numa fase que depois, enfim, ainda foi, digamos que foi a fase final da ideia de que uma mudança de ciclo político podia representar um regresso ao passado. Ainda funcionou para eleger Mário Soares e para derrotar Freitas do Amaral, mas depois, passado pouco tempo, tínhamos maioria absoluta de Cavaco Silva, portanto, o tempo já era outro. Mas havia uma questão que não estava resolvida, que era a questão de saber se o grande debate, a grande tensão de 1975, que foi uma tensão a tensão do 25 de novembro, entre a esquerda democrática e a esquerda antidemocrática, terceiro-mundista, o que tu quiseres, várias variantes aqui, folclórica, por aí adiante, quem é que tinha a hegemonia? E isso esteve novamente em causa nessa eleição, até porque surgiu de repente um campeão da esquerda democrática de 75 do lado, ou aparentemente alinhado, com a esquerda não democrática, que era Salgado Zenha.
E isso ficou resolvido. Mário Soares impôs na primeira volta e depois fez um mandato que não deixou margem para dúvidas. E, a partir daí, o declínio, digamos, da esquerda não democrática, ou da esquerda comunista, ou da esquerda terceiro-mundista, foi praticamente, quer dizer, com flutuações, mas nunca deixou de acontecer. Foi o último, digamos, o último fôlego de Álvaro Cunhal, foi o tapem os olhos, votem em Mário Soares, porque aquilo que ele queria verdadeiramente era alguém que ficasse de alguma forma mais dependente da sua agenda. Isto teve mais, tinha mais questões, porque também metia militares, metia o PRD, que era um partido estranho, portanto, do ianismo, tudo isto era uma constelação, mas ficou resolvido. Nós agora temos num quadro radicalmente diferente. E podemos dizer que poderíamos estar, e não sabemos até que ponto é que estamos, poderíamos estar a debater a hegemonia à direita. Portanto, porque temos um partido, um fenómeno novo, chamado Chega, e temos um PSD que já não é tão hegemónico como historicamente foi, e tudo isso se passou no quadro parlamentar normal, evolução que se passou em muitos outros países, os grandes partidos foram perdendo o apoio na maior parte desses países, não valem o que valeram no passado, e estou a falar quer do centro-esquerda, quer do centro-direita, isso aconteceu um pouco por todo lado, mas agora, de repente, podemos ter algo mais complicado, e falámos disso aqui muito ontem, a propósito do que pode acontecer ao PSD se Marcos Mendes tiver um resultado muito mau, e como indicam algumas sondagens, pode não acontecer, mas eu diria que pode acontecer. Só que este debate não foi feito. O debate que foi feito foi um debate sobre outros temas, outros assuntos, se é que podemos falar verdadeiramente de ter havido debate sobre alguma coisa. E esse é outro tema que eu já irei. Agora, repara, aqui a questão de saber, esta questão, nós estamos a assistir a uma transformação, penso eu, deste espaço, do espaço político português e do espaço político também do centro-direita, para uma espécie de desarrumação que já aconteceu noutros países, mas que vai, e veremos melhor isto, talvez no fim, quando isto tudo acabar, vai quase obrigatoriamente passar pela integração, de alguma forma, do Chega nas possibilidades de solução, não quer dizer que tenha aqui para o governo, mas que acabe, por alguma forma, influenciar a governação, porque deixa de ser uma espécie, quer dizer, deixa de ser algo em que não se toca. Porque, de repente, quando estamos a falar de 22, 23, 24, 25, no limite, 33, 44, 33, 40% na segunda volta, se a aventura for à segunda volta, tudo fica diferente. Mas isso é um debate que vamos perceber mais adiante e, sobretudo, neste momento não foi assumido. Isto nunca se debateu na campanha, não foi isso que esteve em causa. Não foi, quer dizer, não houve nenhum debate em que um candidato, como o Mário Soares, tivesse dito a outro candidato, como naquele caso Maria Luz Pinto-Silva, uma frase inesquecível que foi: se a senhora ganha as eleições, no dia seguinte as pratas fugiam do país, as pessoas embalavam as pratas e mandavam-nas para o estrangeiro. É assim uma coisa que não... enfim, muito marcante desse tempo. Ora bem, agora, o que aconteceu foram outras coisas que são sinais dos tempos. Eu vou falar delas assim um bocadinho pontual, portanto, para chamar a atenção para elas. Primeiro que tudo, nós verdadeiramente não tivemos um debate com um fio condutor. E isso começou nos frente a frente. Portanto, não tivemos um debate político com fio condutor. Quer dizer, nós podíamos ter tido. Nós podíamos ter tido um debate com fio condutor que era, por exemplo, que posição para Portugal na Europa no tempo que estamos a viver. Nós tivemos uma campanha eleitoral que atravessou no tempo de Donald Trump, no tempo da crise iraniana, no tempo da intervenção na Venezuela, no tempo de discussões sobre o futuro da NATO, sobre o futuro da Ucrânia. Sobre o futuro da Ucrânia, tivemos tudo isso. Falou-se do assunto, episodicamente, uma coisa ou outra, nunca se tratou disto, e isto, curiosamente, é uma área onde o Presidente, não sendo o decisor final, tem
uma palavra a dizer. Isto chegou ao ponto de até o Conselho de Estado, que estava convocado pelo atual Presidente ainda, ser mal visto por se cair em campanha eleitoral. É evidente que, e repara, aquilo foi tão desvalorizado que era género, que é tipo a mosca que nos está a incomodar, é preciso sacudir aquilo aqui da nossa volta, portanto, não vamos falar disso, não é? Não vamos falar disso. E, portanto, tivemos quase sempre, debates determinados por coisas que muitas vezes eram a espuma dos dias. Ou outras vezes eram... portanto, a última coisa que tinha acontecido, quer dizer, no limite, quer dizer, tivemos a falar com os candidatos sobre macas nos hospitais. Quer dizer, como se pudéssemos... Como se o Presidente da República fosse um ministro ou um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro, ou um diretor-geral do SNS, quer dizer, do SNS, sim, o diretor executivo do SNS, portanto, como se fosse isso. Tudo muito, quer dizer, mas não foi só esses temas, os temas da legislação que está em cima da mesa, não está em cima da mesa, às vezes podíamos dizer vem ou não vem à colação, vem quando mete questões mais constitucionais, quando mete questões de visão do mundo, sim senhora, mas não é para discutir às vezes o detalhe com que se debatia. E isto acontece, porquê? Bem, acontece muito, e esse aspecto eu acho que é um aspecto também muito relevante, pela forma como a campanha é determinada e as campanhas são determinadas, e esta é cada vez mais determinada na forma como decorre, não no seu resultado, porque o resultado para mim é um ponto de interrogação, na forma como decorre pelo espaço comunicacional formal, não pelas redes sociais, curiosamente ao contrário do que as pessoas dizem, mas o espaço comunicacional formal, portanto, as televisões com 24 horas de... Os chamados média tradicionais. Não é? Chamadas médias televisão, tradicionais. rádio, jornal. Os online, as televisões, nós também, as rádios, têm uma pressão constante para falar do que está a acontecer, que acaba por se sobrepor a tudo o resto. E temos muitas coisas que entram e saem da agenda quase instantaneamente, sem se encontrar, sem que se tenha capacidade de aprofundar o que quer que seja. O que quer que seja. Portanto, aquilo é tudo muito rápido. O que é, na minha perspectiva, ainda agravado pelo peso que tem vindo a ganhar, até em espaço de antena que tem, pessoas como nós, comentadores. Portanto, e há de tudo. E muitas vezes há de tudo. Portanto, não vou agora aqui... Há quem nós percebamos que aprendemos alguma coisa quando estamos a ouvi-los, e há outros que percebemos que andam apenas atrás da espuma destas coisas, e há porventura ainda agendas mais também menos assumidas em alguns desses casos. Mas tudo isso cria uma velocidade que não dá para sedimentar nada. Portanto, andamos tal. Pronto. Isto não era assim em 86. O diz que diz, não é? O diz que diz. Isto não era assim em 86. Repara, só para as pessoas terem uma ideia de como era diferente. Vejamos como é que eram feitas as campanhas. Deixa-me só fazer um parênteses. Fator muito importante, só havia um canal de televisão. E isso determina muito da comunicação. Não, só havia um canal de televisão. Não havia internet. José Ribeiro Castro, bom dia. Não havia televisão por cabo. Não havia internet. Portanto, quer dizer que os jornais saíam uma vez por dia. As rádios faziam... algumas, uma intervenção por dia, outras 4 intervenções por dia, e já era uma festa. Portanto, não havia praticamente não havia diretos, até porque não havia meios tecnológicos para fazer diretos, não é? Portanto, não era possível fazer diretos facilmente. Portanto, era preciso... tudo era tecnologicamente... Ir à cabine telefónica, enviar uma peça. Cabine telefónica, não podia ser uma cabine telefónica qualquer, quer dizer, era preciso transmitir sons, o peso da captação de som era uma complicação, tudo isto era muito, muito, muito diferente. O que permitia, o que fazia com que as campanhas dependessem muitíssimo mais de 2 fatores que hoje são quase inexistentes. Um era os tempos de antena. Hoje os tempos de antena não contam. Podemos dizer, foram substituídos em boa parte pelas redes sociais. Foram. As redes sociais das candidaturas desempenham isso, e é muito relevante a forma como algumas funcionaram
vê-se que funcionaram bem e outras são um desastre absoluto. Quando olhamos para as coisas que correram mal ou aparentemente correram mal com a candidatura de Marcos Mendes, é olhar para os números das redes sociais. Quer dizer, quem tem 1/10 dos seguidores de André Ventura não tem grande alcance. Quer dizer, vive noutro mundo, não é? Vive noutro mundo, pronto. E depois, há outra coisa que era muito importante, que era muito relevante o que se fazia na rua. Portanto, e o que se fazia na rua era mesmo falar com pessoas e falar com muitas pessoas. Portanto, e quando digo falar com muitas pessoas, era mesmo muitas pessoas. Quer dizer, não é... Aquilo que nós vemos hoje são campanhas de rua, ou de centros de dia, ou de centros de noite, ou de escolas, ou de teatros, ou de coisas assim do género, que são... Qual é a preocupação? É meia dúzia de apoiantes, espaços que não permitam perceber que são meia dúzia de apoiantes. Em vez de haver 4 ou 5 jornalistas, passou a haver 20 jornalistas, portanto, só os jornalistas em si, mais os câmaras, mais estas coisas todas, tudo aquilo em cima, portanto, cria uma ideia... Uma multidão. Cria uma pequenina multidão, não é? 4 bandeiras atrás e está feito. Isso. E depois o momento, porque é preciso criar um momento, não é? E depois é preciso tentar encontrar um som de bite. Tentar encontrar um som de bite. E a maior parte das vezes o som de bite não é determinado por aquilo que, de uma forma ou outra, o candidato quer dizer, mas por aquilo a que ele tem que responder quando lhe põe o microfone à frente. E esta semana tivemos o exemplo máximo disso com o que se passou na candidatura de Coutinho Figueiredo, em que, quer dizer, é uma situação que tem um lado, estamos a falar de uma acusação de a qual já sabia que podia existir há 2 anos e que nenhum órgão de informação conseguiu comprovar, no momento em que salta para as redes sociais e foge para os jornalistas e eles começam a fazer perguntas ao candidato, agora fazem perguntas sobre algo que eles não confirmaram. Em direto. Pode-se dizer que o candidato podia dizer não respondo, mas eu acho que ainda era mais seria suicidário, ou então podia-se dizer que ele fazia o que ele fez, que foi começar por tentar responder e depois, quando aquilo não sair dali, começar a contra-atacar o jornalismo. Isto não é novo. E aí talvez tenhamos nesta campanha um sinal parecido com o que se passou noutras campanhas. Já tínhamos tido antes. Nós tivemos campanhas em que o mal da fita foi sempre o mesmo. Chama-se André Ventura. E que chegava ao fim sempre com mais votos a surpreender tudo e todos. Curiosamente, Coutinho, nestes últimos dias, adotou o mesmo registro. E eu começo a sentir, até por exemplo, olha, consultando as caixas de comentários dos noticiários nos vários órgãos de informação, que pode estar a resultar. Quer dizer, porque há... Repara, porque é que eu digo que pode estar a resultar? Porque isto já aconteceu em outros países. Isto aconteceu nos Estados Unidos, onde nós temos números muito exatos de como a forma agressiva, vamos dizer assim, ou não vamos dizer agressiva, vamos dizer... Musculada, como o jornalismo diz que faz escrutínio, muitas vezes e não gosta de ser escrutinado, também é isso, e não gosta de ser escrutinado, acaba por virar as pessoas contra os jornalistas. Neste momento, os jornais nos Estados Unidos, a imprensa, chamada imprensa tradicional nos Estados Unidos, está com os menores índices de credibilidade da sua história. Piores índices de credibilidade que os piores, digamos que aquilo que habitualmente está no fim da tabela, que é o Congresso. O Congresso costuma estar no fim, eles estão abaixo. Portanto, o jornalismo está abaixo. Portanto, isto é talvez aquilo que é os paninhas desta eleição, o sinal de que temos uma campanha parecida com as campanhas de outros países. Mas não é bom sinal. E, portanto, porquê? Porque, de alguma forma, porque isto, na verdade, os candidatos não se revelaram da forma como eles gostariam de se poder ter revelado. Isso beneficiou claramente 2 candidatos que não puderam estar tranquilos porque ninguém lhes dizia nada, porque toda a gente andava entretidos com os outros. Estou a falar, curiosamente, André Ventura
e de António José Seguro, que foram beneficiados por terem campanhas super tranquilas, nunca tiveram que responder a coisas complicadas, enquanto todos os outros estavam sempre no olho do furacão. Mas estavam no olho no furacão portanto, e os outros quase nunca conseguiam dizer, quer dizer, aquilo que nós nos vamos recordar, o que é que nós vamos recordar? Enfim, há um momento aqui importante na campanha, que é o debate Almirante, ou melhor, Gouveia-Mel, Marcos Mendes, porque parece ser um momento de viragem, porque coloca em cima da mesa um tema que não estava em cima da mesa, que é aquilo que pessoas que foram políticos fazem depois de deixarem de ser políticos. Basicamente é isso que estamos a falar. E que é algo que cria desconforto entre muitos eleitores. Portanto, eu penso que é basicamente aí, não porque saber se... muita gente diz, ele fez uma campanha antiga, ele não sei o quê, não sei o que mais. Quer dizer, onde é que a campanha Marcos Mendes foi exceto nas redes sociais, onde é que foi radicalmente diferente da campanha que fez com o Coutinho Figueiredo? O Coutinho Figueiredo ainda foi a mais centros-dias do que Marcos Mendes, não é? Ou António José Seguro, que tem a campanha mais monótona e monocórdica. Aliás, se fosse ele, só tem mais um dia, claro. E assim deve continuar, não é? Ele vai até ao fim assim, mas repara, isto chegou ao ponto. Eu estava a ver, há uma coisa que os candidatos fazem sempre, que é ir ao bolhão, o mercado de bolhão no Porto. E eu estava a ver algumas imagens das passagens pelo bolhão e dizia assim, meu Deus, eu já fiz campanhas no bolhão. Eu fiz campanhas no bolhão em que as pessoas entravam por uma porta, eram levadas em ombros até à outra porta, literalmente, não conseguiam pôr os pés no chão. Como treinadores de futebol. Como treinadores de futebol. Não era isto, não é? Mas o bilhão também já não é o mesmo, José Manuel. Eu sei que o bilhão já não é o mesmo. Mas quem diz o bilhão diz outras coisas. Quer dizer, isto é apenas um exemplo de uma coisa que é... pronto. Havia a chamada entourage em torno do candidato. Não era uma entourage, eram as pessoas, era quem lá estava. Multidões. Era quem lá estava, que não fugia, não caía em cima daquilo. Há uma pequena amostra disso nesta campanha, que é a ida do André Ventura às Caxinas. Mas as Caxinas... ida do André Ventura às Caxinas, na minha opinião, até pode ter iludido o André Ventura sobre o apoio que vai ter e os resultados que vai conseguir. A Caxinas habitualmente é um sítio do PS. E ali ele esteve lá e pronto, até os slogans que eram gritados também eram muito expressivos, tinha muito a ver com o povo, e era muito isso, era como se fosse esse momento, e viu-se, ele ficou, quer dizer, o André Ventura ficou completamente inebriado. Portanto, há ali, quer dizer, tudo isto é muito, muito diferente. Tudo isto é feito de muito... Repara, as próprias campanhas, um gajo olha para a agenda. Por exemplo, está aqui o Ribeiro Castro, que fez a campanha de Freitas do Amaral. Foi diretor executivo da campanha do Freitas do Amaral. Eu acompanhei essa campanha. Eu acompanhei essa campanha na estrada. Era uma campanha, só para as pessoas terem ideia, aquilo começava assim, às 9, 10 da manhã, o máximo, o candidato já estava a fazer um comício. Não era uma arruada, era um comício. Portanto, e estamos a falar de sítio, dos concelhos do interior do país, onde no Largo da Câmara, no Largo Principal, era colocada um palco com instalação de som, com os cartazes, e se juntavam sempre centenas de pessoas, fosse o sítio que fosse do país, estivessem temperaturas negativas como às vezes estavam. E agora também estiveram. Tivesse a chover, não tivesse a chover. E vinha-se por aí abaixo. E depois vinham centenas de automóveis atrás. Espontaneamente. Quer dizer, e no Soares, sobretudo na segunda volta, foi igualzinho. E, portanto, nós tínhamos uma noção, muitas vezes, e eu fiz isso algumas vezes em algumas campanhas, já, por exemplo, lembro de ter feito isso uma vez na campanha de 91, entre Cavaco Silva e Jorge Sampaio, portanto, uma campanha legislativa. Ter ido a um sítio, no caso concreto, a Santarém, em que os dois tinham comícios no mesmo dia, uma pessoa chegava, olhava para os comícios e tinha noção do que é que ia acontecer. Agora não há noção nenhuma. Quer dizer, também não havia sondagem. Não há noção nenhuma porque nada daquilo tem importância. Tudo é feito para ter aquela nuvem de microfones, aquela nuvem de câmaras e conseguir dizer algumas coisas naquele dia que a maior parte das vezes não vai passar. Porque o que vai passar é a pergunta que o jornalista fez. Portanto, tudo isto levou uma volta e eu não creio que tenha sido uma volta genial. Portanto, porque... nós temos hoje, por exemplo, muito mais informação sobre o que possa estar em causa por causa das sondagens, e eu acho
que ter sondagens é muito importante, porque ajuda-nos a tomar decisões, quer dizer, como é óbvio. Portanto, não... Ajuda-nos os eleitores. Os eleitores. Os eleitores têm mais informação e podem perceber melhor o que é que, quer dizer, a utilidade ou não do seu voto. Pronto, não estou a falar de serem do voto tudo, eu estou a dizer perceberem mais a utilidade do seu voto antes de irem votar, e há pessoas que passam a vida a perguntar qual é a sondagem, não é para o seu candidato ganhar, porque há poucos candidatos que excitem o eleitorado neste momento, não é? Exceto o Ventura. Acho que nenhum dos outros excita, mas é mais para terem noção de o que é que eles vão ajudar ou não vão ajudar a passar à segunda volta, e depois como é que isso pode passar ou não pode passar. Há muita gente, estou a falar de gente porventura meios urbanos, mais educados, mais evoluídos, mais politizados, mas isso depois cria dinâmicas que também influencia eleitores mais distantes de seguir a vida política, daqueles que verdadeiramente vão pensar a sério nisto, se calhar nas últimas horas. Portanto, isto é tudo muito diferente. Eu acho que nós temos tendência a dizer isto é assim por causa das redes sociais, isso é uma catástrofe. Não, as redes sociais também são um sintoma de como isto evoluiu, num sentido que, na minha perspectiva, muitas vezes não é aquele que é mais favorável a uma escolha democrática informada. E, portanto, tudo o que se pôde nesta campanha, a começar nos 28 debates, acho que foram 28, que repara, nenhum deles teve audiências sequer semelhantes. Estamos a falar de menos de metade dos debates equivalentes a estes, portanto estamos a falar da primeira volta, portanto, de há 10 anos, já havia muitos canais de televisão, já havia muita coisa, mas na altura, cada vez que o Ventura aparecia num debate, quer dizer, os debates com Ana Gomes, com Marcelo Rebelo de Sousa, era 2 milhões de pessoas. Agora, houve uns que passaram vagamente 1 milhão, outros que não chegaram a 500 mil ou 600 mil. Portanto, com toda a gente a transmitir, com toda a gente com tudo, é uma diferença abissal. Portanto, olha, e como se percebeu, e eu também disse aqui a propósito disso, houve um debate que verdadeiramente escapou a esta lógica, porque nesse debate conseguiu-se discutir um pouco mais. E foi aquele que teve menos espetáculo, que foi o das rádios. Porque até o debate equivalente nas televisões não correu tão bem.